A Conseguro é promovida a cada 2 anos e esse aqui é o dono da festa, digamos assim, o anfitrião, o Diogo Oliveira, que é o presidente da CNSEG. Diogo, um prazer estar aqui com você. Importância da Conseguro, qual é? Conseguro é o maior evento do setor de seguros. É o evento onde a indústria se encontra para discutir os temas atuais. E no Brasil sempre o atual parece que é o passado revisto, né? Como dizia o Delfim, até o passado é incerto, né? Então, essa Conseguro em particular, nós estamos discutindo temas super relevantes para a indústria hoje. Primeiro, a questão da transformação tecnológica. O que está vindo por aí de inteligência artificial, de mudança no setor produtivo, na vida das pessoas, é algo nunca visto na história da humanidade e tem um grande impacto em seguros. Né? Como é que vai ser o seguro de um carro autônomo, um carro que não bate, um carro que não excede a velocidade? Como é que vai ser o seguro de vida de pessoas que vão viver 150 anos, sabe-se lá quanto tempo? Né? Como é que vai ser o seguro de saúde para, né, uma população, né, com essa idade, mas que, por outro lado, você vai ter a cura de diversas doenças que você tem hoje, uma cura para o câncer, uma cura para doenças genéticas. Então, essa transformação tecnológica, ela afeta muito a indústria de seguros. A questão climática, né, tudo que já está acontecendo e o que ainda está por acontecer em termos de mudança climática, tem um grande impacto na indústria de seguros, tem impacto no seguro rural, que no Brasil apenas 6% da área plantada tem seguro rural. Você imagina o que está vindo por aí de necessidade de seguro para os produtores brasileiros, impacto na infraestrutura das cidades, na infraestrutura do país. Então, isso é uma grande preocupação e é um tema hoje muito debatido. E tem, como eu disse, os temas do passado, os temas do presente, as mudanças regulatórias. A indústria teve agora, o ano passado, a aprovação de 2 leis super importantes. A lei do contrato de seguro, uma lei que passou 20 anos no Congresso, você imagina. E teve a regulamentação da proteção mutualista, também, né, um negócio que acontecia há mais de 20 anos no Brasil e nunca tinha sido regulamentado. Agora a gente está tendo a regulamentação. Esse mercado vai começar a participar do setor de seguros. Então, são temas da mais alta relevância. Educação financeira. O Brasil é um país que tem pouquíssimo seguro ainda. Menos de 15% das casas brasileiras têm seguro. Menos de 30% dos veículos têm seguro. Então, e isso tem muito a ver com a percepção da população sobre os riscos que ela tem e de que o setor de seguros é a melhor maneira de lidar com esses riscos e conviver com eles melhor e ter uma vida melhor através do seguro. A Previdência, a gente está aí à beira do colapso da Previdência pública. A Previdência privada, a Previdência suplementar, não resta dúvida, é uma alternativa fundamental para a população, mas apenas aproximadamente 10% da população economicamente ativa hoje tem plano de previdência. Então, são grandes desafios do passado e do futuro debatidos hoje aqui na Conseguro, buscando soluções, buscando encontrar os caminhos que levarão essa indústria e o nosso país a um futuro melhor. No momento em que o PIB cresce, que a gente tem uma política industrial, a Nova Indústria Brasil, a gente tem PAC também, o setor segurador é muito importante, né, nesse sentido, para a neoindustrialização e para a realização de grandes obras de infraestrutura? O setor de seguros faz parte do cerne, né, de todas essas discussões. Hoje, o governo, por exemplo, aposta muito nas PPPs, nas parcerias, né, com o setor privado para investimentos em várias áreas da economia, mas isso só funciona com seguro, porque tudo isso depende de financiamento, de investidores nacionais e internacionais, e esses investidores, esses financiadores, evidentemente não vão colocar dinheiro, por exemplo, numa obra que não tem seguro, numa planta de energia hidrelétrica ou termoelétrica, ou o que seja, que não tem seguro, né? Então, assim, hoje a discussão sobre seguro é fundamental para o país avançar nessas pautas.
até pelo modelo como as coisas são feitas hoje. Quando era o governo que fazia tudo isso, eu não precisava de seguro, porque o governo era o próprio seguro, né? Então era outra dinâmica. Quando você envolve o setor privado, financiadores nacionais, internacionais, investidores, há necessidade de você gerenciar esses riscos, porque evidentemente que um banco, um fundo de investimento que financia uma planta não quer ver aquilo, né, sendo levado pela água ou por um incêndio ou por algum acidente. Então, é uma dinâmica totalmente diferente, onde os seguros entram de maneira fundamental para viabilizar todos esses projetos. O Brasil é um país que tende a ter algumas incertezas regulatórias, né? Nesse sentido, com que preocupação você vê essa mudança quanto ao IOF? Olha, eu vou te falar primeiro no geral. É um equívoco grave o governo buscar o equilíbrio das contas públicas aumentando impostos. Isso já é um equívoco, porque o país já tem uma carga tributária completamente escorchante e que já inviabiliza o negócio. Quando ele vai para o crédito, no fundo ele está repassando esse custo para toda a sociedade, porque nós vivemos numa economia financeira, uma economia onde o setor privado é o principal investidor da economia e esse investimento ele é feito através de financiamento das empresas, dos projetos. Então, IOF significa menos investimento, menos produção, portanto, aumento de custo para a população. Então, a nosso ver, é um equívoco. E quando se fala do IOF sobre a previdência privada, é um absurdo completo você cobrar imposto sobre a economia que a pessoa fez ao longo da vida. Não tem nenhuma justificativa você colocar 5% sobre um recurso que a pessoa, às vezes, acumulou durante toda a vida e vai colocar isso num plano de previdência, porque isso ultrapassa 50 mil reais. Uma pessoa que juntou 300 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais ao longo da sua vida e colocou num plano de previdência, nem de longe é um super rico. Nem de longe essa pessoa, né, merece que 5% dessa economia seja tributada através do IOF. Então, a gente tá muito preocupado com essa medida, temos falado com o governo, buscado uma interlocução qualificada, mostrado essas características do produto. Porque não é que a pessoa deposita 500 mil todo mês, ela deposita isso uma vez, provavelmente uma vez na vida. Então não faz o menor sentido penalizar essa pessoa, né, com uma tributação de 5%. Isso não vai contribuir para o desenvolvimento do país. O país precisa fazer exatamente o oposto disso, precisa investir em poupança de longo prazo, fomentar as pessoas a constituírem a sua própria previdência, porque a gente sabe as dificuldades da previdência pública. Então, eu acho que essa é uma medida que, primeiro, não deveria ser adotada e, segundo, deve ser revista, alterada ou até revogada o mais rápido possível. Bom, motivos para a gente comemorar. Potencial de crescimento do mercado segurador no Brasil, se a gente olhar copo meio cheio no Brasil nesse momento, qual é? A indústria de seguros está num momento vibrante, muito pujante, muitas empresas entrando no mercado, muitas empresas lançando novos produtos, muito investimento em tecnologia. O ano passado nós fizemos uma pesquisa e identificamos que a indústria fez 20 bilhões de reais em investimentos em tecnologia. Novos produtos, novos canais de distribuição, digitalização da relação com o cliente para todas as fases do seguro, da contratação ao pagamento de uma indenização, tudo muito digitalizado. O Brasil tem um dos mercados de seguros mais digitalizados do mundo. Nós temos visitado muitos países e a experiência brasileira realmente tem sido muito elogiada pelos nossos pares, pelo nível de tecnologia. E crescimento, o resultado disso tudo tem sido o crescimento. Nós tivemos 12% de crescimento ano passado, estamos projetando 10% de crescimento esse ano. E esse é um crescimento generalizado. Em todas as linhas do mercado de seguros, a gente vê um crescimento forte acontecendo. Então, o copo não está meio cheio, o copo está cheio mesmo, né? E a gente só precisa que as autoridades, os reguladores compreendam isso e ajudem esse mercado a crescer, porque quando a gente cresce esse mercado,
a gente beneficia mais pessoas e é esse o nosso trabalho.